Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12. Marcos 2, de 1 a 12. Amém? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Essa palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito nos alimente, que abra os nossos olhos e aqueça o nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Texto bastante conhecido de todos nós, né? Jesus em Cafarnaum aqui, uma cidade que foi um ponto estratégico de Jesus, depois que ele curou a sogra de Pedro, a casa de Simão, né? Passou a ser uma casa que ele frequentou muitas vezes. A gente sabe que Jesus não foi muito bem entendido pelos seus, a sua família não entendeu o seu ministério, de forma que a casa dele não podia ser um ambiente para ele ficar, porque era um ambiente hostil. Eles achavam que ele estava doido, eles achavam que não fazia sentido, ele não enquadrava em nada, tipo, não dá. Então, essa casa de Simão, onde que Jesus cura a sogra de Pedro, né? Como a gente vê aqui no capítulo 1, foi uma casa que Jesus usou muito essa casa. Jesus passou a ser uma das casas que Jesus contou no seu ministério. Como nós vamos ter a de Marta, né, de Lázaro, casas de amigos que Jesus contava e era um refúgio para ele. Ele está nessa cidade e aí imagina, as cidades aqui eram aldeias pequenas. Israel no século I, um povo que vivia na expectativa assim: qualquer hora entra na história o Messias, qualquer hora entra na história o libertador. Um povo que vivia com essa expectativa, e uma expectativa que tinha sido enriquecida porque veio um cara muito doido, muito estranho, chamado João Batista, com uma mensagem muito dura, dizendo que o reino de Deus estava chegando, que o machado já estava nas árvores, que não estava dando fruto, que uma revolução ia acontecer e era tempo de arrependimento. Então, um povo com muita expectativa. Então você imagina numa aldeia pequena, que Jesus já tinha passado, já tinha feito ali alguma coisa, alguns sinais, e Jesus está numa casa. O que você vai achar que nessa cidade pequena vai estar acontecendo? É o que nós vimos no texto, todo mundo estava lá. E todo mundo estava lá querendo aproveitar daquela oportunidade. Tem um profeta aqui, as pessoas estão falando nele, ele está curando, ele está fazendo muito movimento, e é a nossa chance de estar lá. E as pessoas estavam assim, de tal forma que ninguém conseguia mais entrar.
Estava todo mundo querendo um lugar ali para ouvir tudo, para ver se ia acontecer alguma coisa. E quem sabe até eu consiga um milagre estando ali, né? Esse era o ambiente que Jesus estava. E aí conta que vem um rapaz paralítico sendo levado por 4 homens. E eu acho muito massa esse contexto, porque uma pessoa deficiente nesse período tinha implicações que nem sempre nós pensamos. O povo de Israel tinha uma visão assim, que é muito clara. Por exemplo, se você lê o livro de Jó, se você vê a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus quando viu o cego de nascença, qual que era a ideia? Se a pessoa está numa situação assim, é porque ele fez alguma coisa, ele pisou na bola com Deus e ele é um maldito. Alguma coisa, ele ou seus pais, ele está sofrendo algum tipo de punição. E paciência. Não foi esse o que os amigos de Jó disseram? Semana eu estava lendo Jó, e é impressionante, porque os ditos amigos de Jó vão falando, vão se exaltando. Aí quando chega o mais novo, é o pior de todos. E qual que era a ideia dele? Se Jó está assim é porque ele não era tão bom assim diante de Deus. Ele fez alguma coisa, ele está pagando por alguma coisa. E o que Jó teve daqueles caras foi tudo, menos amizade. Então, nesse contexto aqui, uma pessoa deficiente era uma pessoa que estava condenada. Não tinha emprego, não tinha vaga no mercado de trabalho, não tinha lei para aferir algum direito a essas pessoas. Não, ele era condenado a ser uma margem da sociedade. Mas esse rapaz do leito, ele tinha 4 amigos. E eram 4 amigos que tinham a disposição de carregar o leito. Porque carregar um leito não é brincadeira. Se você já carregou alguém, carregar o leito não é brincadeira. E o que é muito legal é porque também eles podiam pensar assim: olha, Jesus está aqui na cidade, e é uma oportunidade, a gente não sabe quando eu vou chegar lá primeiro. Eu vou fazer igual a multidão que está lá na porta, eu vou tentar entrar de qualquer jeito. Porque se você fosse fazer uma entrevista com cada um daqueles 4 que estavam carregando, eles tinham demandas. Se perguntasse para cada um daqueles 4 assim: olha, tem algo que você quer que Deus faça por você? Você acha que eles não teriam? Mas naquele dia, a agenda deles não era deles. Naquele dia, a agenda deles era para o amigo no leito. Ali não estava um dia para eles alcançarem algo. Ali era um dia para eles verem um amigo alcançando algo. E é muito interessante pensar que esses amigos tinham uma visão diferente do que as outras pessoas tinham. Porque se eles acreditassem assim: ó, ele é um maldito porque Deus tornou ele maldito, e se ele está assim é porque Deus quis, né? Porque em última análise, foi amaldiçoado por Deus. Então, se Deus quiser resolver com ele, Deus que resolva. De alguma maneira, aqueles homens tinham um outro tipo de visão. Aqueles amigos deles não eram juízes. Eles não estavam lá para saber assim: olha, você está assim por isso ou por aquilo. Porque se você for para ser juiz, você não consegue nem carregar o leito. Aqueles amigos não estavam lá para questionar por que aquele amigo deles estava daquele jeito. Eles estavam só para ser as mãos que carregam, para que aquele amigo possa chegar mais perto de Deus. Então é muito interessante pensar nesse grupo de homens que não tinham como objetivo a sua própria agenda,
que o maior motivo deles naquele dia não eram eles mesmos. E eles chegam, vão carregando, a gente não sabe de onde, quanto tempo que esses caras andaram. Talvez no caminho a expectativa foi crescendo. Imagina, você está levando um amigo deficiente, acreditando que aquele mestre que está em Israel pode curar. Eles foram se brincar, conversando, olha, hoje é o dia. Mas quando eles chegaram, a multidão estava com as suas agendas, né? Se eles chegassem lá e falassem, deixa eu passar porque ele precisa, ele ia falar, meu amigo, mas eu também preciso, estou aqui porque eu preciso. E se fosse perguntar para cada um, todo mundo precisava. Não dava para entrar, estava cheia a casa. E aqueles homens tiveram uma ideia não tão prudente. Falou assim, como a gente não pode entrar, vamos abrir o telhado. Ficaram lá ouvindo onde que Jesus estava, de onde estava vindo a voz. Vamos abrir o telhado e pôr o cara lá na frente de Jesus. E aí eles podiam criar alguns problemas. Primeiro com o dono da casa, né? O cara ia falar, abra a casa aqui para Jesus falar e o que eu ganho é o meu teto aberto. Eles têm essa ideia, e aí eu penso que o cara que está na maca devia confiar um pouco nesses amigos, porque imagine ele recebendo a notícia assim, não dá para passar aqui na porta, está muito cheio, só tem um jeito. A gente vai amarrar o leito aqui em cordas, a gente vai subir você, abrir o telhado e vai descer você lá, você vai ter a visão, você vai ter camarote VIP, você já vai descer lá em cima, não vai ter como Jesus não te ver. Aquele cara tinha que confiar que aqueles amigos não ia arrumar um problema pior, né? Porque se ele levasse uma queda lá de cima, além de dar um outro problema, ia passar uma vergonha danada na frente de todo mundo. Aqueles amigos, eles não viram na multidão que estava impedindo entrar uma barreira. Para eles valia a pena ter que voltar depois para consertar a casa do cara. Eles não sabiam como que Jesus ia reagir àquilo. Jesus estava pregando, imagina, você vai interromper a pregação desse grande mestre que chegou em Israel? Você vai chegar lá, abrir o telhado, a poeira, vai parar o evento no meio, e você vai falar o quê? Mas aqueles homens tinham a esperança que se aquele homem chegasse diante de Jesus, a vida dele seria transformada. E a esperança daqueles homens fizeram eles agir na vida de uma forma proativa. Tem muito discurso de fé, e volta e meia você encontra, conversando com alguém, a pessoa fala, não, mas é porque eu tenho fé, eu tenho muita fé, as coisas acontecem. Mas o que eu acho bonito nesse texto é que a fé daqueles homens não eram para eles. Alexandre o Grande teve um nível de fé, né? Muitos homens que nem consideraram Deus tiveram um nível de fé, de acreditar que iam fazer coisas e fizeram. Aqueles homens estavam depositando a esperança, o investimento na possibilidade de Deus resgatar o seu amigo. E aí eles fazem, abre o telhado e Jesus está lá no meio da pregação, a multidão em volta. Imagina, poeira, alguma coisa estranha está acontecendo, e Jesus olha os caras descendo. E aí Jesus para a pregação. Tem que parar, né? E Jesus para a pregação porque o que Jesus queria produzir nas pessoas com a mensagem era o que aqueles 4 homens estavam fazendo. Aqueles 4 homens era a demonstração da mensagem.
Que uma coisa é você clamar com fervor as suas necessidades. Outra coisa é você se oferecer como alguém que carrega o leito para que outro tenha esperança. Quando Jesus viu, Jesus não viu a fé de uma pessoa. Diz que Jesus vendo-lhes a fé. Ali não era um músico solo, ali era uma orquestra. E aquilo chama a atenção de Deus. Está lá na multidão ouvindo a palavra, qualquer um pode. Está lá pedindo milagre, qualquer um pode. E todo mundo quer. Mas quem quer fazer da agenda do outro a sua agenda? Jesus viu aquilo e falou: puxa, que bacana ver a fé dos amigos. Aqueles homens, a gente não sabe nem o nome deles. Mas Jesus viu o que estava acontecendo ali. Na verdade, o que estava acontecendo ali já era um milagre. Aqui é a história de 2 milagres. Porque só daquele paralítico ter aqueles homens carregando, investindo e acreditando, já era um milagre acontecendo ali. Aquele paralítico podia dizer: eu tenho muita coisa ruim na minha vida, mas eu posso dizer que eu tenho amigos. Jesus percebe esse tipo de coisa. Jesus percebe quem não pensa em si mesmo, só em si mesmo. E talvez a definição melhor de ministério, aqui que tem muita gente, muitas pessoas que estão envolvidas no ministério, não é o quantas coisas vamos fazer, mas quantos leitos vamos carregar. Quanta esperança vamos investir em outros. Quanto envolvimento de confiança e de partilha vai confortar outros. Porque esse é o ministério. Esse é o chamado. E isso chama a atenção de Deus. A gente ficar aqui, louvorzão, conferência. Aliás, falar em louvorzão com Deus é brincadeira, né? Fazer louvorzão, mano, com Deus. Mas atitudes efetivas, reais, práticas, de demonstração de amor e misericórdia chama a atenção de Deus. Jesus olha e fala: pô, aí, posso parar de falar agora. O exemplo da mensagem chegou. A ilustração está dada. Talvez esse seja o nosso grande chamado. Talvez seja isso que Jesus quis dizer com a gente amar uns aos outros. Quem só preocupa com a sua agenda, com as suas expectativas, com as suas frustrações, nunca vai compreender o Espírito de Cristo. Aqueles 4 homens estavam tendo um grande privilégio de serem aqueles que estavam facilitando com que um amigo chegasse diante de Deus. Eles eram facilitadores, não julgando, não tendo a visão dominante que todo mundo tinha, mas simplesmente acreditando e servindo.
Aí chama a atenção de Deus. Vocês podiam até falar, né? O senhor não está vendo? Estou aí fazendo a sua vontade. Eu trouxe o cara aqui para você. Não falaram nada. Não pediram nada. O que eles quiseram fazer, eles fizeram. Colocou o amigo lá diante de Jesus. E eu não sei, a gente não tem os detalhes da cena, mas eu imagino que Jesus deu um sorriso assim, tipo, puxa, olha que legal. Ainda tem gente que carrega os leitos. Aí Jesus vê aquele camarada descendo, naquela fé que não é uma fé de palavras, aquela fé que é traduzida no serviço real. Aí Jesus fala: é isso, olha aí. Quando aquele homem está sendo baixado, Jesus já fala a primeira coisa para o homem, que é: filho, os teus pecados estão perdoados. Fico imaginando que talvez muitos ali podiam falar assim: poxa, mas que decepção, hein? O cara é paralítico, Jesus, você não está vendo? É que Jesus começou pelas prioridades. E o pior problema daquele homem não era a paralisia física. Jesus queria tratar aquele homem na relação dele com Deus. E é a coisa do pecado, de falar de pecado, hoje não está nem, né? Como se nem existisse pecado. Mas para Jesus existe. Existe uma postura do homem diante de Deus. Existe uma resposta do homem a Deus, que o homem tem que dar a Deus. E quando eu falo em pecado aqui, eu não estou falando só dessa coisa puramente moral, de costumes, porque se você pensar, tem coisas das gerações que a gente considerava um escândalo. E tem coisas que gerações futuras vão achar que nós estamos fazendo hoje um escândalo, e muda. É muito mais do que isso. Saber que o homem tem uma responsabilidade diante do seu Criador. Um Criador que criou esse homem com um propósito, com um objetivo. E como diz o Eclesiastes, esse é o dever de todo homem. Temer a Deus. Então a primeira coisa que Jesus quer tratar nesse homem é o pecado. Porque aquele homem com certeza experimentava culpa. As concepções erradas de Deus, que a sua própria sociedade, a sua própria cultura jogou nele. Então a primeira coisa que Jesus queria fazer por ele é: saiba que está tudo certo entre você e Deus. Você está perdoado. Você não precisa achar que você ficou nessa situação porque você é um maldito. Você não precisa achar que Deus está bravo com você. Você está perdoado. Você está perdoado porque eu estou aqui. E esse perdão que você está recebendo, é eu que estou patrocinando ele. Porque esse não é o anúncio de João Batista sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. José, meu amigo, você está de boa, você em Deus, porque
eu te patrocinei. Mas a primeira coisa a ser tratado com aquele homem era a relação dele com Deus. Tirar a culpa, tirar o medo. Reconciliar ele com Deus, a coisa mais importante. Para muitos hoje dizem que nem existe, né? Não existe nem mais verdade, né? Até a terra hoje é plana, tipo, o cara vai chegar, vai ter um abismo, ele vai sentar e vai contemplar, tipo, eu queria ir no lugar assim, devia ser uma visão muito interessante, né? Imagina. Existe a verdade, existe um absoluto, existe Deus, e o homem que foi criado por esse Deus precisa respondê-lo. Mas esse homem não consegue responder a Deus, a menos que Deus mesmo o perdoe. Então foi isso que Jesus fez. Fica tranquilo. Mas quando Jesus diz isso, tinha um grupo ali, que não era só a multidão que queria favor. Tinha o movimento religioso ali, né? Que início de ministério, no Evangelho de Marcos, é a primeira vez que eles aparecem aqui, já como uma delegação, para ver o que Jesus está fazendo, falando. E eles não chegam a falar nada, mas eles pensam consigo mesmo. Isso é blasfêmia. Porque quem é que pode perdoar pecados? E a lógica deles não está errada. Porque de fato só Deus pode perdoar pecados. Aliás, esse ponto aqui que eles levantam é o que faz a diferença total. Você vai encontrar muita gente que vai admirar Jesus como um grande mestre. Todas as religiões, praticamente, vai no Espiritismo, Jesus é um grande exemplo. Um espírito iluminado. Vai no Islamismo, um dos profetas. Não é o maior não, mas é um profeta até bacana. Qual que é o ponto? E que foi justamente o ponto que escandalizou todo mundo, e era para escandalizar mesmo. O ponto é que Jesus está dizendo que é Deus. Aí você pensa, aquele menino lá de Nazaré, lá, filho do carpinteiro, marcado pelo sol, com os pés gastos, que nem a família dele entende o que ele faz, aí andando, que até o nascimento dele é um troço meio esquisito, porque já coisa de má fama, porque a mulher engravidou, tipo, e contou a maior história pro cara, e ele teve que fugir, porque até a família ninguém quer, né? E aí ele vai para um curralzão, é lá que ele nasce, naquele curral, que não é a manjedoura bonita, né, que a gente vê nos shoppings, né, aquele tudo ornamentado, não, curralzão lá. Está querendo me dizer que esse menino, que é com essa trajetória, é o próprio Deus? Aí Jesus está falando, É essa afirmação de Jesus Cristo que traz escândalo para as pessoas. De ser um mestre legal, um mestre inteligente. É citado em livros de autoajuda, livro de marketing, de finanças. Todo mundo faz uso. Pedagogia, psicologia.
Mas o que ele disse sobre ele mesmo é que ele é Deus. E quando ele perdoa os pecados daquele menino, é isso que ele está dizendo. C.S. Lewis dizia que em relação a isso não dá para ser amiguinho. Porque em relação a um Deus, ou você o adora, ou você o despreza. Ah, Jesus, o senhor é muito legal, mas só, Mas o que ele falou sobre ele mesmo é que ele era o próprio Deus. E aí os caras não tinham falado nada, eles só estavam ali, ó. Só estava na mente. E isso é blasfêmia, a gente pode fazer a nossa anotação de que chegou um cara herege e está falando a pior coisa que um judeu podia ouvir. Aí Jesus fala para eles, e eles só estavam em pensamento, estavam ali na deles. Porque qual que era a bronca desses caras? E que é a questão da religião? É que a religião é a tentativa de controlar Deus. Se vier o Messias, ele vai passar pela religião de Israel. E como nós somos os líderes, a gente que dá o certificado de conclusão de curso. Porque foi isso que eles perguntaram para João Batista: com que autoridade? E foram isso que eles perguntaram para Jesus depois: com que autoridade você... Jesus dá até uma tirada, né? Vou fazer uma pergunta: se vocês responderem, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Se vocês me responderem, eu falo com que autoridade eu faço. E eles não podiam falar, porque o povo reconhecia João como um profeta. Mas eles estavam assim: onde você teve essa autoridade? Jesus fala, vai, e eles que só estavam em pensamento, diz para eles: por que vocês estão pensando isso? Por que estão aí no coração de vocês? E aí Jesus fala uma coisa assim: qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta, toma teu leito e anda? Qual que é mais fácil para Deus? Perdoar pecados ou curar um paralítico? Os caras lá não conseguiam, era demais. E realmente era demais. É tão demais que Jesus falou assim, que perceber aquilo era uma ação de Deus. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Pedro, você teve essa percepção não é porque você é inteligente ou porque você é o mais esperto dos apóstolos, foi o Pai que te concedeu olhar para mim e ver Deus. A religião é uma forma de tentar confinar Deus à experiência, ao que nós conhecemos. E Deus nunca vai ficar dentro das nossas experiências. Senão não seria Deus, né? Ele não segue os nossos roteiros. Não segue a nossa cartilha. Não precisa do nosso conselho. Ele vai e pergunta para os caras: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma teu leito e anda? Eu suponho que perdoar pecados é mais difícil, porque o perdão de Jesus estava sustentado no seu sacrifício. O perdão de Jesus estava sustentado no seu esvaziamento. Porque como é que Deus se transforma um homem? Só se esvaziando. Senão quem ia aguentar aquela presença? Quem ia aguentar chegar perto?
Paulo disse, né? Se esvaziou. Então, o perdão custou de Jesus o seu sacrifício. Que é muito mais do que uma dor física. Como nós vimos no Getsemane, a grande angústia do Getsemane não era o fato que Jesus seria crucificado. O grande terror não era os pregos entrando no pulso. O grande temor não era a lança ferindo. O grande temor era a solidão do Pai. Ele experimentar um vazio de desconexão com o Pai. E sentir um abandono que nós nunca nem arranhamos o que é aquele sentimento. Jesus disse no Getsemane que a alma dele estava angustiada até a morte. Então o perdão custou mais para Jesus. Milagre para o Criador? O que é o milagre para o Criador? Agora o perdão dos pecados. Até ele temeu. Até ele tremeu no Getsemane. Então o perdão era mais difícil. Mas ele estava lá para isso. Ele veio para isso. Veio para perdoar, veio para curar também. Mas a grande missão dele é o perdão. Então a gente pega um texto como esse e fica pensando, qual desses na história a gente quer ser? A gente quer ser aquela multidão que está lá até ouvindo, que é muito bom ouvir, não é? Ouvir é muito bom. Eu mesmo escuto muito. Essas férias de julho que eu ouvi de palestra, neurocientista falando, história, muito bom ouvir. E ouvir Jesus, que chance, hein? Imagina lá os caras que estudam homilética. Fala, pô, não dá, ele não segue. Ele não segue os 3 pontos, ele não passaria no seminário. Você quer ser aquele da multidão? Tá lá ouvindo, que é muito bom, né? Com as suas demandas, com as suas expectativas. Ou você quer ser os que sabem como Deus age? Como os amigos de Jó. Tem resposta para tudo. Está assim porque é assim, cometeu pecado. Ou você quer ser aquele anônimo que só está carregando um leito ali, ó. Você não manda em nada, você não sabe muito pouco. Você só quer ser alguém que facilita o caminho de outras pessoas ao bem. E se você não puder fazer isso, você não vai fazer mais nada, não. Não vai ficar nem dando conselho.
Num texto como esse, quem que você quer ser? Ou num texto como esse, com quem você se parece mais? Com quem eu me pareço mais? Talvez aqueles que estavam ouvindo a pregação, talvez teriam que ouvir demais ainda a pregação para chegar ao ponto daqueles 4 homens. Mas também tem um grupo que é muito perigoso isso acontecer. Daqueles que já ouviram todas as pregações e nunca carregaram ninguém. Que sabem muito, que tem toda uma forma, tem toda uma postura. Mas Jesus pergunta: onde você está? Quem você está carregando? Quem é que pode contar com você? A quem Deus pode alcançar através das suas mãos? A quem Deus pode falar através das suas palavras? A quem Deus pode contar com a agenda em branco, para que seja incluído num dia específico alguém que Deus quer alcançar? O grande milagre de Deus nós temos. Estamos perdoados. Não precisamos fazer campanha. Precisamos andar de joelhos. Está tudo certo. A gente não deve. Jesus patrocinou, ele foi lá e o patrocínio foi difícil. Agora, o objetivo do patrocínio de Deus é que a gente seja mais do que alguém que só recebeu o perdão. O objetivo de Deus é que a gente seja mediadores ou facilitadores para que outras pessoas sejam perdoadas, para que outras pessoas saibam que Deus os aceitou. Então, queria deixar essa meditação com você, comigo. Quem na história você quer ser? E de quem você quer chamar a atenção? Olha que os fariseus lá só chamavam a atenção de muita gente. Andavam com grandes vestes. A política, os caras estavam lá dentro. É igual hoje. Amavam as saudações nas praças, serem reconhecidos, os primeiros lugares, os grandes trabalhos, os grandes ministérios. Essa era a grande preocupação deles, porque se Jesus tem sucesso naquele ministério, tudo que eles estavam fazendo estava acabado. Jesus acabou com tudo. Mas como disse Jesus, eles já receberam a recompensa. E a recompensa deles é só essa vaidade medíocre que os seres humanos oferecem. É tudo que eles vão receber. Agora, quem chama a atenção de Deus é aqueles que descem um leito. Aí Jesus olha e fala: é isso. Agora vocês entenderam, Agora eu posso até parar a pregação aqui, já vamos passar para a parte do lanche. Não tem mais o que ser dito. E aí diz para o rapaz, e não dá opção, que é legal nesse texto também, né? Você quer ser curado? Você tem fé ao ponto de... Não. Te mando, levanta,
Pega o seu leito e vai para sua casa. Para Jesus, simples quanto isso. Não pediu fé pro cara, não perguntou nada. Ó, pega o leito e vai embora. Simplesmente levanta e vai. Nas minhas pesquisas nas férias, estava lendo muito aquele neurocientista que desenvolveu aquele exoesqueleto que deu o chute na Copa. Não sei se vocês lembram de 2014. O Brasil não deu moral, né? No mundo inteiro isso foi celebrado. O cara criou um sistema, uma interface cérebro-máquina, que pelo pensamento o cara movimenta um dispositivo e conseguiu chutar um cara tetraplégico. 30 anos de pesquisa, laboratórios do mundo inteiro. Os caras começaram a pesquisa em ratos, depois em chimpanzés. É muito legal ver no chimpanzé, ele jogando joystick, jogando videogame, tomando suquinho, toda vez que acertava, tomava o suco. Isso, e com uma touquinha pegando os sinais elétricos, eles tiram o joystick e ela continua jogando só com pensamento. Tecnologia que já existe. Laboratórios do mundo inteiro vieram para que o cara conseguisse, o cara que era um atleta que ficou tetraplégico, para que o cara conseguisse dar um chute. Uma equipe de mais de 100 profissionais, pesquisadores do mundo inteiro. O tanto que é complexo um negócio desse. Aí Jesus chega para o cara e fala assim: levanta e vai para casa. Porque uma coisa que a gente não para pensar é que uma pessoa que está sem um movimento, o cérebro dele vive como se ele não tivesse aquela parte do corpo. Tem casos de pessoas que caem na piscina lá, bateu e já sai, a pessoa sente que só tem a cabeça, como se ela estivesse flutuando, porque o cérebro não reconhece mais o corpo. Ou seja, existe uma configuração no cérebro para que o movimento aconteça. Não é só uma questão muscular. E Jesus vira para o cara e diz: olha, levanta e vai para casa. Ele vai lá, pega a maca dele, né? Ou um cobertor que podia também servir como leito. Talvez não sabia nem mais o que fazer com aquilo, né? E vai para a casa dele dando glória a Deus. Jesus pode fazer isso na vida de cada um de nós. Pode fazer milagres. Pode transformar situações que seja talvez o nosso leito hoje, a nossa angústia, talvez o nosso símbolo de derrota, a nossa frustração. Ele pode transformar. Mas talvez o caminho mais excelente não seja os milagres que eu vou receber, mas seja o milagre que eu vou ser na vida de alguém. E não é difícil isso acontecer. Enquanto você estiver sendo um milagre na vida de alguém, Deus vai fazendo um milagre na sua vida. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Que Deus nos abençoe.